No dia de ontem, a propósito do 25 de novembro, tivemos um debate entre Miguel Costa Matos e Paulo Núncio e, portanto, tivemos aqui alguma divergência do que deveria ter acontecido na sessão solene do 25 de novembro ou sequer se a sessão solene deveria ter acontecido de todo. Vamos ouvir Paulo Núncio, que me parece que dá aqui uma grande lição ao Partido Socialista, e vamos fazer alguns comentários que eu acho que são necessários, tendo em vista o 25 de novembro, o comportamento do Partido Socialista e outros temas que me parecem relevantes para o efeito. Vamos ver e fazer uns comentários. É importante perceber que, após o 11 de março, a democracia em Portugal esteve em causa. A democracia em Portugal esteve em perigo. E foi o 25 de novembro que restabeleceu o espírito inicial e original do 25 de abril de democratizar o país. Esta posição do Partido Socialista é perfeitamente inacreditável. É uma posição que não segue Mário Soares, o fundador do Partido Socialista. Eu recordo que Mário Soares, em 2010, escreveu um artigo em que disse que o 25 de novembro era tão importante para a existência de uma democracia pluralista em Portugal como foi a Revolução dos Cravos. Mas é mesmo incompreensível o posicionamento do Partido Socialista, porque reparem, há posicionamentos dos quais eu discordo, mas compreendo. Reparem o posicionamento do PCP. O PCP foi derrotado no 25 de novembro. Não há não há razão nenhuma para que o PCP celebre o 25 de novembro. Não há, honestamente. Portanto, não só utilizam esta narrativa, enfim, da extrema-esquerda, e até ficou aqui a Joana Mortágua na imagem com o cravo na mão, e portanto é uma coisa curiosa, digamos assim, mas enfim. Deixar nota de que não há razão nenhuma para que o PCP celebre o 25 de novembro porque foram derrotados. Estúpidos seriam os do PCP se celebrassem o 25 de novembro sendo que foram derrotados. Poderiam até aparecer, mas recusarem-se a celebrar, por exemplo. Portanto, do ponto de vista da posição ideológica, eu compreendo. Agora, o Partido Socialista é algo absolutamente incompreensível, porque quem saiu vencedor do 25 de novembro não foi a direita, e o Partido Socialista ajudou a manter a narrativa de que eles estão à esquerda porque celebram o 25 de abril e os outros estão à direita porque celebram o 25 de novembro. Eu valorizo o facto de não termos caído nas mãos de uma ditadura comunista. Valorizo isso. Valorizo o facto de poder falar livremente, apesar de que, enfim, há pessoas, até no Partido Socialista, que discordam que toda a gente deveria poder falar livremente. Tem aqui uma ambiguidade do ponto de vista da liberdade de expressão e de outras liberdades, nomeadamente no que toca às redes sociais. Agora, eu se fosse do Partido Socialista, eu tomava para mim a celebração do 25 de novembro, porque quem ganhou foi o centro-esquerda no 25 de novembro. Centro-esquerda, enfim, em torno deste espectro político, porque não foi a direita. Alguma direita que se queira arrogar como defensora ou como vencedora, digamos assim, do 25 de novembro, tirei o cavalinho da chuva. A direita não venceu no 25 de novembro. Eu no 25 de novembro celebro a derrota do PCP. Não celebro a vitória da direita, porque essa vitória não aconteceu. E, portanto, metam isto em cabeça porque isto é importante. Eu compreendo que seja, tenha graça aborrecermos a esquerda com a celebração do 25 de novembro, e acho que o 25 de novembro tem que ter a sua celebração, não estou aqui a dizer que não tem. Livrar-nos de uma ditadura de sentido oposto é suficiente para se celebrar e, portanto, considero que merece celebração. O facto de não estarmos na antiga União Soviética e de não estarmos numa ditadura de extrema-esquerda, tudo muito bem, de acordo, celebre-se isso, mas que ninguém diga que isto é uma vitória da direita, porque não é. Portanto, a direita que eu defendo não ganhou. Portanto, não ganhou naquele dia, não ganhou ainda no dia de hoje e, portanto, acho que é porreiro termos os nossos mitos, os nossos mitos do ponto de vista ideológico, termos estas narrativas políticas que não é que sejam falsas, mas a forma como as fraseamos também demonstra o poder cultural, e a forma como elas assentam e se tornam populares demonstra o poder cultural da direita. Isso é importante. Haver mitos, narrativas fortes, etc. Isso é importante. Mas não se confunda isso com uma vitória da direita, porque essa não aconteceu. Vamos ouvir a segunda parte. Foi o próprio Mário Soares, porque Mário Soares esteve lá, percebeu o perigo totalitário do Partido Comunista, percebeu o perigo totalitário da extrema-esquerda militar, que queria subverter o espírito do 25 de Abril, que se queria apropriar ilegitimamente da democracia e do novo regime em Portugal. E por isso, esta posição do Partido Socialista só tem uma explicação.
o Partido Socialista continua refém da geringonça. Quando o Partido Socialista fez a geringonça, teve que ceder aos preconceitos ideológicos da extrema-esquerda. Teve que ceder precisamente à extrema-esquerda, que perdeu no 25 de novembro, porque era contra um regime pluralista em Portugal. E o que é extraordinário é que o Partido Socialista, 50 anos depois do 25 de novembro, não se tenha conseguido libertar desta cedência que fez à extrema-esquerda e tenha recuperado o Partido Socialista original, o Partido Socialista de Mário Soares, o Partido Socialista que combateu a tentação totalitária do Partido Comunista para se apropriar deste regime. Aqui, de facto, e é absolutamente, deixa-me terminar só com isto, o Partido Socialista fez parte do 25 de novembro. O Partido Socialista, se não tivesse esta deriva sectária, extremista, ligada à extrema-esquerda, o Partido Socialista hoje estaria na primeira linha na comemoração do 25 de novembro. E o Partido Socialista continua a negar o seu passado, Paulo, e continua a negar a democracia. Bom, meus caros, e foi basicamente este o momento do debate que eu queria trazer, deixar só algumas notas. O Partido Socialista tem esta ambiguidade, precisamente porque, como diz Paulo Núncio, estão reféns da extrema-esquerda, mas tem esta ambiguidade interessante, e é, dizem viva Mário Soares, mas quando o Mário Soares diz que Salazar não era fascista ou que o 25 de novembro é relevante, aí o Mário Soares nem diga nada, porque isto já não são conversas do seu tempo e, portanto, são algo seletivos. É importante que se diga, mais uma vez, parece-me bem celebrar-se o facto de o Partido Comunista Português não ter vencido e, portanto, ter sido derrotado no 25 de novembro, mas a direita que tenha cautela na celebração do 25 de novembro, não porque não queira liberdade, e acho que essa deve ser celebrada, mantida, etc., sem dúvida nenhuma, mas que tenha cautela porque não vá ser confundida com a celebração de Mário Soares. E eu acho que nenhuma pessoa decente deve celebrar Mário Soares. Honestamente, acho que não. Acho que o Mário Soares foi o autor de uma descolonização trágica que prejudicou povos e que os, enfim, reduziu à miséria. Se há por aí algum povo ou algum representante partidário político de determinado país que queira acusar algum português da tragédia em territórios africanos, que venha daí o MPLA, por exemplo, andar a condenar Mário Soares e o Partido Socialista, mas evidentemente que não o vão fazer, porque esses são os portugueses dos quais o MPLA gosta. Mas se o MPLA quer condenar algum português, dizer alguma coisa sobre um português em específico, tinham que falar de Mário Soares, mas evidentemente que desse não vou falar. Eu já disse isto ontem. Parece-me bem celebrar a liberdade, mas eu não tenho património comum com Mário Soares. E como não tenho património comum com Mário Soares, não quero celebrar Mário Soares. Não celebro Mário Soares, não celebrei Francisco Pinto Balsemão, são figuras que não celebro. E, portanto, é uma escolha minha. Muito bem, o PCP foi derrotado, ainda bem, temos liberdade de expressão, vamos olhar para o futuro, porque muitas vezes alguns tiques sectários destas celebrações esquecem o que nos está a fugir pelos dedos, que é este país, que são as condições da pessoa comum, e depois não se admirem que haja algum desencanto, tanto no 25 de Abril como no 25 de Novembro, não porque as pessoas queiram o retorno de polícias políticas, de falta de liberdade de expressão e que queiram o retorno de um partido único, não é nada disso, mas o desencanto surge do facto da pessoa comum não ver cumpridas as promessas que foram feitas em Abril, e a pessoa comum não vive prosperidade, e por não viver prosperidade e por ter um salário mínimo de 860 euros e uma casa, enfim, que a renda são 700 ou 800 euros, admire-se que a pessoa comum não queira celebrar o 25 de Abril ou o 25 de Novembro, porque fundaram o regime que reduziu a vida destas pessoas à miséria. E, portanto, houve alguns avanços? Houve, mas a pessoa comum neste momento tem problemas a mais para andar a celebrar a forma de regime que trouxe esses problemas. A forma de regime e os autores dessa forma de regime. E, portanto, era isto, no fundo, que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.